Esta é a igreja. Boa noite, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Esta é a Igreja Visível. Nós estamos na página do Facebook Rema Apostólica, e nós estamos hoje nessa quarta-feira, 26 de março de 2025. Hoje é live de escola de discípulos. Nós estamos aí estudando o livro de Eclesiastes. Desde já quero mandar uma boa noite aí para toda a Baixada Santista. Boa noite na paz de Cristo para todos os meus irmãos, amigos aí da Baixada Santista. Povo amigo aí da cidade de Cubatão, onde está a igreja, né? A Igreja Rema Apostólica, Avenida Martins Santos, 814. Nossos cultos terça-feira, 20 horas e domingo, 18 horas. Amém? O culto a Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Queria dar uma boa noite para a pastora Renata. Boa noite, pastora Renata. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, né? Então estamos aí, vamos tomar um pouquinho d'água e vamos começar. A semana passada nós acabamos o capítulo 4 de Eclesiastes, que tinha como tema o seguinte. Eclesiastes capítulo 4 tinha como tema o seguinte: os retratos da vida debaixo do sol. Capítulo 4 tinha esse tema, Eclesiastes 4, que foi do 1 ao 16. Os retratos da vida debaixo do sol. O tema do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, é isso aqui, ó. Olhando para a vida na perspectiva de Deus. Olhando para a vida na perspectiva de Deus. Bem, nós vamos ver aqui o Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 ao versículo 7. 5 do 1 ao 7. Diz assim: tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Versículo 2. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra, portanto fale pouco. Versículo 3 diz assim: quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá, e quanto mais você falar, mais tolice dirá. Versículo 4: assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. Versículo 5: é melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Versículo 6: não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim você não terá de dizer ao sacerdote o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Versículo 7. Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. Amém? Então está aí a leitura, Eclesiastes do 5 do versículo 1 ao versículo 7. Amém? O primeiro ponto, o primeiro tópico que nós vamos estudar vai estar dentro desses versículos. Boa noite, meu amigo Zana. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, Ana Magalhães. Boa noite, Patrícia Araújo. Boa noite, na paz de Jesus. Todos meus irmãos que estão aí juntamente comigo. Amém? Fazendo essa live ser uma bênção.
Vamos lá para o comentário bíblico. O comentário bíblico diz assim, a introdução do comentário bíblico. Prosseguindo em sua análise da vida, Salomão, que já havia examinado o cenário dos tribunais do mercado, vou repetir, Salomão, que já havia examinado o cenário dos tribunais, do mercado de trabalho, do mercado de trabalho, da mútua cooperação na jornada da vida e do palácio, agora volta sua atenção para o cenário do templo, aonde as pessoas iam para adorar. O que o pregador vê não lhe agrada. Vejamos. As 5 verdades solenes que destacam aqui. Quer dizer, nós vamos trabalhar 5 tópicos. Amém? Versículo 1 ao 7, nós vamos trabalhar 5 tópicos. Aqui tem 5 verdades. Primeiro, aproxime-se com reverência. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Em outras palavras, tenha cuidado quando for ao templo. Amém? Tem que ir com muito cuidado. Ir com reverência. Aproximar-se com reverência. Salomão observa os adoradores indo ao templo e vindo dele para louvar a Deus. E fazer sacrifícios e votos. Tá bem? Então Salomão está ali no templo, verificando a ida do povo ao templo, que são os adoradores. Os adoradores são aqueles que levavam o seu sacrifício para o templo, e ele ficava ali observando, amém, como as pessoas agiam. Boa noite, Adelso, boa noite, irmã Clésia, na paz de Cristo. Vamos lá. Ele nota que há pessoas cuja adoração é superficial e hipócrita. Então, exorta os adoradores a guardarem o pé quando entrarem na casa de Deus. O texto não diz se entrares na casa de Deus, mas quando entrares na casa de Deus. Pressupõe que as pessoas iam sistematicamente à casa de Deus. Mas o que significa guardar o pé quando entrar na casa de Deus? Amém? Aleluia. Ter cuidado. O que significa ter cuidado quando for ao templo? Significa que essa aproximação precisa ser feita com compostura, reverência e temor. Compostura, reverência e temor. Amém? Então, se você vai entrar no templo da casa de Deus, para prestar um culto a Ele, você precisa se aproximar com compostura, reverência e temor. Em outras palavras, podemos resumir assim: compostura, educação, comedimento, sobriedade. Bem? Entre na casa de Deus com educação, com comedimento, reservado, bem reservado, e com sobriedade. Reverência, respeito profundo. Entre na casa de Deus com respeito profundo. E temor, obediência, custe o que custar. Entre com o desejo, vontade, querer obedecer. Amém? Desejo de obedecer. Temor é você ter o desejo de querer obedecer. Amém? Então, o que significa se aproximar da casa de Deus guardando o pé? Com cuidado. Significa se aproximar com compostura, reverência e temor. Amém? Nós acabamos de falar o que é compostura. Educação, comedimento e sobriedade. Reverência, respeito profundo e temor, obediência, custe o que custar. É assim que a gente tem que prestar o nosso culto a Deus.
nós viemos oferecer o nosso sacrifício a Deus. Vamos lá. Precisamos nos preparar para participar do culto público. Muito embora a adoração hoje não esteja limitada a um espaço físico e geográfico, pois Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração a Ele não pode ser feita sem reflexão e sem reverência. Amém? Aleluia. Quando fala que a adoração a Deus agora é em espírito e em verdade, e quando ele fala isso, ele está dando uma resposta para alguém que perguntou se era em Jerusalém, amém, que tinha que ser adorado Deus. Aí ele fala, olha, não é nem Jerusalém e nem aqui, amém, em Samaria, né? Mas adorarão a Deus aquele que adorarem a Ele em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, os que estiverem em espírito e verdade, esses adorarão ao Deus Todo-Poderoso. É esse tipo de adorador que Deus está procurando. Né? Quando eu leio aqui João 4:24, é bem isso que aquela mulher samaritana vai questionar ele. Dá uma olhada aqui. Ó, 4:24. Diz assim. Quando eu vejo aqui no versículo 21, que é o questionamento, o 20 é o questionamento, o 20 é o questionamento. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Amém? Não é nem nesse monte e nem em Jerusalém. Quer ver? Olha o que Jesus responde. Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Amém? Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Só os que nasceram de novo e andam na verdade. Amém? Os que foram regenerados, os espíritos regenerados e que andam na verdade, é que tem a capacidade de adorar a Deus. Amém? Aleluia. E isso você pode fazer em qualquer lugar. A tua vida tem que ser uma vida de adoração. Agora já não tem um lugar em particular para adorar. Amém? A tua vida, amém, te leva à adoração 24 horas. Por meio do teu comportamento, por meio da tua vida, né? Por meio do que você faz. Você é um adorador. Amém? E onde você está, amém, ali está alguém que tem a capacidade de adorar a Deus em espírito e verdade. Tá? Então tá aí, o primeiro tópico nós já aprendemos, né? O primeiro ponto do primeiro tópico, né? Em primeiro lugar, aproxime-se com reverência. Bem, quer se aproximar de Deus? Aproxime-se com reverência. Em segundo lugar, ouça com atenção a palavra de Deus. Diz assim: chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. O ouvir engloba o escutar e o obedecer. Bem, ouvir e dar ouvidos, escutar e obedecer. O culto que agrada a Deus é expresso pela obediência à palavra de Deus e não pela oferenda de sacrifícios. Os sacrifícios não substituem a obediência. Oferecer sacrifícios sem observância à palavra de Deus é oferecer sacrifícios de tolos.
Saul foi rejeitado por Deus porque tentou fazer sacrifícios sem obediência. O culto a Deus precisa ser oferecido a Ele dentro de suas prescrições e não segundo as inclinações do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. O culto a Deus tem a sua prescrição. Deus deixou a sua maneira de cultuar a Ele. E o culto a Deus é tão simples, que os homens, amém, eles não conseguem absorver essa simplicidade e ficar nela. Né? Os homens não gostam da simplicidade do culto a Deus. Por isso que eles inventam um monte de coisa. Amém? Eles inventam um monte de artifício e põem dentro do culto. Acreditando que isso vai agradar a Deus. Querido, amém? Aleluia, o culto é simples. O mais simples possível, o culto. Aleluia. Porque não interessa o que você vai fazer, interessa o que você será depois que você sair do culto. Amém? Aleluia. Se você será uma pessoa obediente. Vamos lá. Eu acho muito interessante isso aqui. Michael Elton destaca que a palavra hebraica zelá referia-se a um sacrifício de animal que em seguida se transformava em refeição, contrastando com o sacrifício queimado. Bem? Então tem a palavra zelar, o sacrifício de forma de zelar, tá? É aquele que sacrifica o animal e depois você pode assar a carne e comer a carne. Amém? Fazer dela uma refeição. Mas existe o sacrifício queimado. Amém? Onde o animal é totalmente queimado e vira cinzas. Tá? É o olá. O olá. Né? Que era totalmente consumido pelo fogo. Zelá era o sacrifício que podia degenerar em festividade irracional. Salomão está atacando, portanto, não o sistema sacrificial, mas o seu abuso. Amém? O seu abuso. Pai, Senhor, Bete, Deus abençoe a sua vida. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, tem algo que chama muita atenção aqui, quando o profeta Samuel fala com Saul. Ok. Samuel respondeu a Saul: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens deles. Porque você não obedeceu a Deus, Deus te rejeitou. Amém? Tá? Saul havia recebido uma ordem e fez uma ordem e cumpriu uma ordem incompleta. Ele não cumpriu a ordem da maneira que Deus queria que ele cumprisse. E com isso ele foi rejeitado. E ele recebe essa lição. Amém? Tá? Que a obediência é melhor do que o sacrificar. Vamos lá. Precisamos ressaltar que a casa de Deus é um lugar para a leitura e a pregação da sua palavra. Portanto, a maneira certa de nos aproximarmos dele em adoração é irmos com os ouvidos bem abertos e atentos. O culto precisa ser sincero e verdadeiro. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho, e Ananias e Safira mentiram a Deus sobre suas ofertas. Não apenas o culto deles foi rejeitado, mas eles também foram mortos. Bem? Aqui em Levítico capítulo 10, versículo 12, Levítico 10,
versículo 12, diz assim, ó. Levítico 10, 12. Desculpa, é Levítico 10, versículo 1 e 2. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente, saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim, os dois morreram ali, onde Deus estava. Aleluia. Deus viu alguma coisa errada no oferecimento de Nadab e Abiú. Amém? Quando eles colocam incenso, colocam fogo e apresentam a Deus como uma oferta. E Deus não se agradou. Alguma coisa de errado na vida deles, Deus havia encontrado. Eles não estavam prontos para oferecer um sacrifício a Deus de verdade. Eles estavam em desobediência. E o que aconteceu com eles? O Senhor o matou. Matou os dois por causa desse pecado. Deus não deu moleza. Nesse momento, depois de pecar, Deus resolveu matá-los. Tamanha ira que Deus ficou a meio do pecado dos dois. Né? A gente não tem aqui exatamente o que eles fizeram de errado. Amém? Tá? Mas provavelmente algo que tirou a seriedade de Deus. Deus ficou muito irado com a forma de vida que eles estavam levando. Quando eu olho para Números capítulo 3, versículo 4, Números 3, versículo 4, eu vejo o seguinte: diz assim a palavra: porém Nadab e Abiú foram mortos quando, no deserto do Sinai, estava oferecendo a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos, e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. Amém? Nadab e Abiú, amém, não estavam em santificação diante de Deus, por isso foram rejeitados. Seus sacrifícios foram rejeitados. Tá certo? Então, quando for sacrificar o Senhor, ouça com atenção a palavra de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus. Ande em santificação. Amém? Quem ouve a palavra e obedece, anda em retidão, anda em santificação. É isso que Deus quer da gente na hora de nós prestarmos nosso culto a Deus. Não se aproxime de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não ande, amém, mundamente diante de Deus, que Deus não vai se agradar. Amém? Tem muita gente hoje em dia servindo a Deus conforme o mundo, não se santifica, não busca a santificação. E aí, meu amigo, é um problema muito sério quando a pessoa não busca a santificação. Ela não tem capacidade de oferecer nada a Deus. Amém? Deus não vai aceitar, não vai aceitar esse tipo de adoração. Amém? Terceiro lugar, terceiro tópico. Seja cauteloso na oração. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos,
e do muito falar palavras nécias. Amém? Meça as palavras na tua oração. Amém? Aleluia. Não é falar muito que vai fazer Deus ouvir, sabe? Aleluia. Às vezes é falar pouco, falar com sabedoria, falar com humildade, né? Tem gente que, eu oro 2 horas, mas qual é a qualidade da tua oração nessas 2 horas? Bem, é a mesma coisa que você ficar 2 horas conversando com um amigo, sendo que 1 hora e 55 minutos é só bobagem. 5 minutos você conversou coisa séria. E 50 minutos, né, das 2 horas, 55 minutos você... 55 minutos não. 85 minutos da sua vida ali com seu amigo, você conversou bobagem, né? Porque 2 horas é 120, né? 2 horas, 60, 120 minutos, né? É isso mesmo, é 115, né? 115 minutos de bobagem. Em 5 minutos você conversou alguma coisa que realmente, amém, serviu. É a mesma coisa, você pegar todo o tempo da tua oração, amém, com conversa fiada com Deus. Fala, e não chega a lugar nenhum. Amém? Então é melhor você falar pouco, falar com sabedoria, falar com discernimento, amém? Falar da maneira que ele possa te entender, amém? Aleluia. Apesar que Deus entende você de qualquer maneira, né? Mas procure entender o que eu estou tentando passar para você. Então, não é o muito falar, sabe? É o falar com sabedoria, sabe? Falar com jeito, falar com Deus, amém? Demonstrando teu amor para com Ele. E educação, né? Educação. Não colocando ele na parede, né? Exatamente. Eu achando que Deus tem que fazer o que você quer e acabou, não é assim. É com humildade. Com humildade, amém? E reverência. Reconhecendo a misericórdia dele. E reverência. Então a gente precisa orar, amém? Orar de uma maneira que Deus se agrade da nossa oração. Reconhecendo que somos barro e que Ele é o oleiro. Exatamente. Amém? A palavra nécia aqui, ó, porque dos muitos trabalhos vem os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Palavra nécia quer dizer sem sentido, sem coerência. Amém? Não sabe nem o que está pedindo, não sabe nem o que está falando. Né? Tem gente que se aproxima de Deus para orar só para pedir. Sabe, faz de Deus uma agência bancária. Querido, a presença de Deus não é agência bancária, onde você vai pedir empréstimo, não. A presença de Deus não é supermercado cheio de prateleira, onde você vai pedir, amém, que Deus te dê as mercadorias. Não, a presença de Deus é um lugar sagrado, santo, amém? Então até para pedir, você tem que pedir com sabedoria, para que Ele possa te dar aquilo que você realmente precisa da parte dele. Vamos lá, continuar. Salomão destaca a atitude com que devemos orar ao Senhor. Se Ele não se agrada de sacrifício de tolos, Ele também não se deleita na oração de muitas palavras sem um coração quebrantado. Bem? Então tem que ter um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que reconheça a misericórdia de Deus na sua vida. Deus escuta até nossos gemidos. O próprio Jesus ensinou: e orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Mateus 6, versículo 7. Deus não habita com o fariseu hipócrita que prorrompe em palavras de alto elogio, mas habita com o contrito de coração. Amém? Tenha o coração quebrantado para chegar na presença de Deus. É o publicano que não ousa levantar os olhos diante de Deus, que desce para casa justificado. E não o fariseu, que em sua oração profere uma enxurrada de palavras de exaltação a si mesmo. Amém? Então,
Reconheça a misericórdia de Deus na tua vida na hora que você vai orar. Concordo com o Henry Wisber quando diz que ao orar devemos ficar atentos às palavras precipitadas e a palavras em excesso. Amém? Tem gente que é precipitado no falar e tem gente que fala em excesso. Fala muita coisa que não deve. Philip Heikel diz que há um vínculo íntimo entre tolice e verbosidade. São conhecidas as palavras de John Bunyan. Na oração, é melhor ter sinceridade sem palavras do que palavras sem sinceridade. Vou repetir. Na oração, é melhor ter sinceridade sem palavras do que palavras sem sinceridade. Salomão alerta para o fato de que Deus está nos céus e nós na terra. Philip Heikel diz com razão que este é um dos melhores versículos da Bíblia para colocar em nosso devido lugar. Existe uma distância enorme entre o Criador e a criatura, entre o infinito e o finito. Bem, então, amados, que a gente abaixe a bola, né? E reconheça a Deus na sua grandeza e no seu poder. Amém? Seja cauteloso na oração, tá? Ouça com atenção a palavra de Deus, sabe? E aproxime-se com reverência quando você for prestar o teu culto. Lembra-se que o culto que você presta é a Deus, não é a denominação e não é o pastor. Quando você vai prestar um culto, você vai prestar um culto a Deus. Amém? Então é isso que Deus exige de você, tá? Em quarto lugar, cumpra as promessas que fez a Deus. Cumpra as promessas que fez a Deus. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes se não cumpras. Salomão não falou apenas acerca de ouvir a palavra de Deus, mas também de praticá-la. Em tempos bíblicos, as pessoas costumavam fazer muitos votos a Deus. Um voto é um compromisso firmado com Deus na presença dele. É empenhar a palavra, garantindo que o que se prometeu será cumprido. Amém? Sabe onde foi que você fez o voto? Quando você se batizou. Promete servi-lo e amá-lo todos os dias da vossa vida? E você disse sim. Amém? Você fez um voto. Então, cumpra o seu voto. Sirva a Deus com amor. Amém? Servir a Deus com amor, com reverência, com vontade, com desejo. Michael Elton destaca que voto no antigo Israel era uma promessa feita a Deus, que poderia ser parte de uma oração suplicando bênçãos. Números 21, versículo 2. Números 21, versículo 2, diz assim: Então o povo de Israel prometeu a Deus, o Senhor, o seguinte: se fizer com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. Aleluia. O versículo 3 diz assim: O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim os israelitas o destruíram e também destruíram as suas cidades e deram àquele lugar o nome de Orma. Aleluia. Eles cumpriram o que prometeram. Também fizeram a promessa, fizeram um voto e cumpriram. Aleluia. Pode ser também uma expressão espontânea de gratidão. Jonas 2, versículo 9.
Jonas 2, versículo 9. Diz assim: mas eu cantarei louvores, e te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jonas se expressa espontaneamente que cumprirá as promessas que fez a Deus. Aleluia. Poderia tomar a forma de uma promessa de lealdade. Gênesis 28, 20 a 22. Depois você pode ir lá confirmar, né? Gênesis 28, 20 a 22. Oferta alçada, espontânea. Levítico 22, versículo 18. Ou dedicação de uma criança para tornar-se narizeu. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Amém? Tem várias maneiras de você fazer um voto, de você fazer uma promessa a Deus. O importante é o seguinte, não é só fazer a promessa, é cumprir a promessa. Né, pastora Renata? E esse voto que a gente faz, que é o primeiro voto, né, é o do batismo. Né? E isso. Quantas vezes a gente falha nisso? Promete amá-lo, né, servi-lo, né, pastor? Todos os dias da nossa vida. Não é? E quantos se desviam, quantos estão dentro da igreja, mas não cumprem esse voto? Exatamente. É difícil, hein? Só Deus tem misericórdia de nós, né? Exatamente. Prometer sem cumprir é pior do que não prometer. Votar e não cumprir é pior do que não votar. Tentar chantagear a Deus, fazendo voto para não cumprir, é agir como um tolo. Salomão, portanto, adverte aqui sobre dois pecados: fazer votos sem a intenção de cumpri-los e fazer votos, mas demorar a cumpri-los. Resta claro afirmar que Deus não tem por inocente aquele que vota e quebra o compromisso firmado. Quer dizer, não cumpriu o compromisso ou demorou para cumprir, vai para o juízo de Deus. Amém? O homem que agrada a Deus é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Você sabe o que é jurar com dano próprio e não se retratar? Tá? É isso aqui, ó. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Amém? Ele cumpre o que promete, mesmo que aquilo possa trazer prejuízo próprio. Mas ele cumpre o que prometeu. Amém? É aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Esse é o homem que agrada a Deus. Salmo 15, versículo 4. Vamos para o quinto ponto e último. Diz assim: não tropece na sua própria língua. Versículos 6 e 7. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Nas muitas palavras não faltam transgressões. Quem muito fala, muito peca. Olha, isso aqui eu vou até repetir. Quem muito fala, muito peca. É bom falar pouco, irmão. Aprenda a falar pouco. Não são poucos aqueles que tropeçam em sua própria língua e chicoteiam a sua própria alma com o chicote deste pequeno membro. A língua descontrolada é fogo incontido, veneno mortal, espada de morte. Quem não guarda a sua língua, não se guarda do mal. O cabresto que pode controlar a língua é o temor divino. Amém? Eu vou repetir. O cabresto que pode controlar a língua é o temor divino. Charles Bridges
definiu o temor de Deus como o grande fundamento da santidade. Philip Hayek corretamente afirma que temer a Deus é reconhecer seu poder e sua majestade. Significa reconhecer que Ele está no céu e nós na terra, que Ele é Deus e nós não somos. Aleluia. Amém? Aleluia. Se colocar no seu lugar, né? De homem. Amém? De homem. De que Deus tem todo o poder. Eu acredito que a pessoa que perde o temor a Deus, ela tem, por certo, descambar na sua vida espiritual. Tudo, né? O que evita você de pecar é o temor. Amém? O temor. O temor evita você de pecar. Sabe? Às vezes as pessoas esquecem do juízo de Deus. Amém? E o que evita o juízo de Deus é o temor a Deus. Quando houver temor no teu coração, você mantém o juízo de Deus afastado da tua vida. Mas o dia que você perder o temor a Deus, você vai trazer o juízo de Deus para a sua vida. Então tome cuidado. Tome cuidado. Amém? Aleluia. Olha, leve a sério a prestação do culto. O culto não é uma brincadeira. O culto não é uma invenção. Amém? Deus deu meios para se fazer um culto. Deus estabeleceu uma regra para se fazer um culto. E nós temos que obedecer essa regra. O culto, ele é tão simples, que ele não precisa da intervenção humana. Ele não precisa que o homem acrescente coisas para o culto. Artifícios humanos. Artifícios humanos. Né? Não precisa nada disso. Amém? O culto é uma coisa simples. Amém? O que Deus quer de você é que você tenha temor no culto, que você fale pouco, que você ore, e ao orar, ore com reverência, ore com temor. Amém? Aleluia. Aprenda a falar pouco, principalmente na casa de Deus, né? Fale pouco na casa de Deus. Quanto menos você falar, melhor. Então está aqui. O tópico de hoje foi a reverência do culto público. E nós destacamos 5 tópicos, ou seja, 5 pontos dentro desse tópico. O primeiro, aproxime-se com reverência. Então, se você vai até a presença de Deus, vai com educação, vai com comedimento, vai com sobriedade, vai de uma maneira séria até a presença de Deus. Tenha compostura, amém? Tenha respeito profundo, tenha reverência, tenha temor, tenha obediência, amém? Tenha um espírito obediente, um ouvido pronto a colocar em prática o que ele está ouvindo, amém? Um coração quebrantado, pronto a obedecer, amém? É isso que Deus quer de mim e de você, principalmente na prestação do culto, tá? Em terceiro lugar, seja cauteloso na oração. É melhor que você fale pouco do que fale muito. Fale com sabedoria. Reconheça, quando você se aproximar de Deus, reconheça o teu lugar. Amém? Reconheça o teu lugar. Amém? Haja com misericórdia. Ou seja, peça a Deus que haja com misericórdia com você. Entenda a misericórdia de Deus e se aproxime de Deus, buscando essa misericórdia na tua vida. Amém? Então, faça da oração algo muito santo, sagrado e reverente. Amém? Esse é o terceiro. O quarto é: cumpra a promessa que você fez a Deus. Cumpra. Amém? Sabe? Você que é batizado das águas, você prometeu amá-lo e servi-lo todos os dias da vossa vida. Então, cumpra essa promessa. Cumpra, não desanima, não desista, vá em frente. Amém? E em quinto lugar e último, não tropece na sua própria língua. Seja um homem ou uma mulher de poucas palavras. Quem muito fala, muito peca. Amém? Olha, quem não guarda sua língua, não se guarda do mal.
Então, querido, aprenda uma coisa. É muito importante você guardar a tua língua. Porque quando você guarda a tua língua, você pode ter certeza que você está agindo com temor, com reverência, amém? Aleluia. E provando para Deus que você não quer pecar. Né, pastor Renato? Você quer fazer alguma observação? Não, tá bom, pastor. Vendo outras coisas. Então tá aí. Né? O tópico diz sobre a reverência do culto público, versículo 1, versículo 7. E tá aí os 5 pontos que nós destacamos aí, que nós tratamos a respeito da reverência. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Quer fazer uma oração, pastora? Faz uma oração. Senhor meu Deus, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por este ensinamento, que nós possamos, Senhor, não só ser ouvinte da tua palavra, mas que possamos praticar, Senhor, tudo que nós temos aprendido, Senhor, através desses estudos bíblicos, Pai querido. Abençoa a Ana, abençoa a Delcio, continua guardando esse casal, continua dando saúde, graça e sabedoria, Senhor. Guarda a sua família, o seu lar. Abençoa também, Deus querido, os Angres, Senhor, e a Eclésia. Esconde esse casal em ti, continua abençoando, guardando, dando saúde, dando paz. Guarda, Senhor da glória, esse casal, Senhor. Abençoa também a Patrícia, a Valentina, seu esposo. Senhor, coloca as tuas mãos. Que o Senhor também venha abençoar, Pai amado, a Beth, Senhor Jesus. Guarda a vida da Beth, do Felipe, da sua netinha, da sua irmã. Coloca as tuas mãos, Senhor, na vida de cada irmão, Pai amado. Abençoa também a Silvana, Senhor Jesus. Guarda a vida da Silvana, meu Pai. Esconde a Silvana em ti, Senhor. Abençoa também, Senhor, o irmão Elias Gomes. Guarda a vida dele, da sua família, da sua esposa, das suas filhas, Senhor. Continua, Deus amado, abençoando essa família, esse lar. A Márcia também, Senhor, abençoa a Márcia Lima. Esconde a tua filha em ti, Senhor, tu sabes a necessidade dela. Abençoa o seu casamento, o seu lar, Pai. Continua fortalecendo a tua filha, Senhor. A Leonor também, Pai. Guarda a vida da Leonor. Tu sabes, tu conheces a necessidade da Leonor. Tu sabes o que ela precisa e o que ela tem passado, Senhor. Vai colocando as tuas mãos também na vida da Rosimeire, escondendo em ti a sua vida, Pai, do seu esposo, Senhor, ali, Pai querido, da sua mãezinha. Ajuda, Pai amado, a Meire. Olha também, Senhor Jesus, a Patrícia Rafael, esconde a Patrícia em ti. Abençoa também a sua mãezinha, o seu filhinho. Guarda, Senhor. Fortaleça cada irmão que participou desta live. Abençoa também a minha vida, do pastor Valmir, da minha filha. Continua nos abençoando e nos guardando. Queremos te louvar e te agradecer por esta oportunidade, Senhor, e esta liberdade, Pai, que nós estamos tendo, Senhor, de falar da tua palavra, Senhor. Queremos te louvar e te agradecer. Nos dê uma noite de sono, de paz e de tranquilidade. No nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, né? Aleluia. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Você falou alguns nomes que não apareceu aqui para mim. Aqui no meu aqui tá a Rose, a Silvana, que é a sobrinha do... O nome dele? Do Tiri? Do Tiri. Ela tá aí, Dana? Apareceu aí? Apareceu aqui. Ela te deu boa noite aí? Não deu boa noite. Estava aqui assistindo. Era a Márcia? A Márcia. Esses nomes não apareceram para mim, não. Mas estava aqui, entendeu? Eles estavam assistindo. A Beth apareceu. A Beth. O Zana apareceu. A Clésia. A Clésia o Adelso, a Ana. Isso. A Meire apareceu. Isso Né? Até a Beth apareceu aqui também. A Beth está crente. A Beth está crente. Na live ela está crente. Na igreja ela não vai não, né? Não vai domingo, não vai terça, mas aparece na live. Ô, Betoca! Essa Beth é uma benção. Abençoa a Beth, Jesus. Vou dar um bem-vindo para o Zana e para a Clésia, que é a primeira vez que eles participam da live, né? São os novos membros. Os novos membros da igreja. O Zana e a Clésia. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos em nome de Jesus.
Amém? Toda quarta-feira, Zana e Clésia são os novos alunos aqui, amém? Aleluia. Tá aí, né? Tem muita coisa boa para se aprender, tá certo? E a Beth é a visitante, né? A Beth é a visitante. Ah, a Patrícia também apareceu, Não é todo nome que aparece aqui, não. Não é todo nome, não, né? Para mim, não, né? Acho que apareceu para Renata ali, né? Mas, muito bom. Foi muito bom estar junto com vocês aqui. Fala, Patrícia! O que você quer falar? Parabéns, parabéns! Para quem mesmo? Eu queria lembrar, teve alguém que fez aniversário mesmo. Quem fez aniversário? Não foi a Valentina, não, né? É a Valentina? Eu não sei, não lembro. Eu sei que tem uma pessoa que fez aniversário. Quem é a Patrícia que fez aniversário? Ah, de casamento, Renata. A Ana e o Adelcio. Ai, que bênção! Realmente. Eles fizeram 50 anos de casado, não foi? Foi 50 anos? Eu era criancinha, eles já namoravam. A Patrícia Fernandes, né? Ela tá aqui, ó. Saudades, né, Patrícia? Tamo junto aí. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns. O Adelcio e a Ana estão fazendo 50 anos de casado, hein? Olha aí, ó. 50? 50 anos. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Porque eu conheço ele, eu já era pequenininho, Renata. Os dois já namoravam já. Ai, meu Pai celeste. Esse irmão Valmir, Jesus. Eu acho que é 31 anos, Renata. É 31 anos de casado. 31 não. Oxe. Eles têm mais do que a gente. Eu acho que é a gente, né? A gente tem quantos anos? A gente tem que deixar, acho que 32. Não, peraí. 33? Não, é menos. Quer ver, ó? A gente tem 31, Valmir. 93. 2003, 10. 2013, 20. 2023, 30. Caramba, Renata. 32 anos. É 32, Valmir. 32. Ah! Eles têm 38 anos de casado. 38? Nossa, enorme. Não, eu sei que eles são mais velhos que a gente casado. Eles são, porque eu lembro que eu era criancinha. O Adelcio e a Ana já namoravam, já iam pro cinema junto. Olha! Eu não era nem adolescente. Eu quase que eu fui daminho de honra deles, Renata. Viu, Renata? Daminho de honra? Ai, Quase que eu fui daminho de honra deles. Eita, nós. Ai. Parabéns pra vocês dessa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de casado. Amém. Aleluia. Que vocês tenham muitos e muitos mais anos de casado. Deus abençoe. Que eu possa fazer o culto das bodas de ouro de vocês dois. Amém? Aleluia. Olha aí, ó. Em nome de Jesus. Bodas de ouro, olha só. Olha, eles vão fazer 50 anos. Quando eles fizerem 50 anos, nós fazemos 44, Renata. Aí. Parabéns, Adelcio e Ana. É verdade. Deus abençoe muito. Vamos todo mundo para casa da Ana agora já. Comer aquele frango que ela fez lá, né? Frango da Ana. O frango da Ana. Aleluia. Vamos lá comer o frango da Ana. Abençoa, Senhor Jesus, o pastor. Parabéns, Adelcio e Ana. Deus abençoe. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa Sim, Senhor, abençoe esse casal Jesus. e que eles possam ter muitos e Pai. muitos anos de vida. Sim, Senhor. Que eles possam aí, ser acrescentados com muita saúde Jesus. e possam alcançar muitos e muitos outros anos de vida. Obrigado pela vida desse Obrigado, casal. Senhor. Amém, que são meus verdadeiros irmãos. Te louvamos, Pai. Tu sabe o carinho, o amor que eu tenho pelos dois. Eu quero uma bênção especial Sim, Pai, abençoe. para a vida do Adelcio e da Ana. Abençoe esse casal. Em nome de Jesus, Sim, Senhor. eu te peço de todo o Pai, meu em nome de coração. Jesus. Amém? Aleluia. Eu sabia, eu estava aqui na minha cabeça, querendo me lembrar quem é que fez aniversário. Aí a Patrícia falou, graças a Deus, né? Eu falei que eu ia cantar parabéns aqui, cantei. Amém. E vamos embora, né?
11 embora porque eu estou atrasado já, né? Eu tenho que ir lá para casa da Ana comer aquele churrasco de moela de frango. Moela de frango. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. Amém. 1, 2, 3, vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoalzinho de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Até quarta-feira que vem, se Deus disser que sim.